desde que conheci a Jesus. Por que, irmã, conheci a Jesus? Porque até um certo ponto eu não conhecia Jesus. Então eu vou falar da minha vida e vocês vão entender até onde eu conhecia e não conhecia. Então, eu sou filha adotiva. Sabe o que é filha adotiva? Sim. Sabe, não é? Nasci em uma família muito pobre, uma família mesmo pobre, humilde, que não tinha aonde morar, não tinha comida. Então, minha mãe, eu não lembro porque eu era muito pequena, mas a minha mãe me disse que nós passávamos 3 dias sem comer, as crianças, né? Eu tinha 2 anos e meio, então não tinha comida. Meu pai saía para trabalhar, para ver se conseguia, né? Mas aqueles trabalhos, né? Vocês sabem, família pobre, né? Não é trabalho, é um arranjo. Então, minha mãe, ela conheceu meu pai, tinha 13 anos, e ela fugiu com ele. Não casou, fugiu. No Brasil acontece muito isso, de fugir, embora com o namorado. Então ela com 13 anos conheceu ele, se encantou, né? Quando a gente é novo, a gente se encanta, né? Às vezes vê como uma irmã dizia uma vez, vê o, né, príncipe, foge, depois percebe que é o cavalo, não é? Mas é o cavalo, né? Então, quando vê, pensa que o príncipe é o cavalo do príncipe. Então ela foi morar com ele e ele bebia muito, meu pai. Bebia ainda bebe, né? Mais pouco. Depois de umas Ave Marias, ele bebe mais pouco. Então ela teve 5 filhos com ele. Não teve mais, é porque morreu alguns. Naquele tempo, né? Pronto. Não é muito tempo, porque eu sou jovem ainda. Então, teve seus filhos e as 2 mais novas, que no caso sou eu e minha irmã, meu pai disse que ela tinha que dar, porque ele não tinha condições de criar, porque realmente a situação era muito difícil. E além disso, ele bebia e a bebida, né, o dinheiro que ganhava era para a bebida. Ganhava alguma coisa, mas era para beber, né? Tudo era para beber. Então ele disse, olha, você tem que dar essas meninas porque nós não temos condições. E ela, muito frágil, teve que nos dar. Disse, então pronto. Tinha uma família do outro lado da cidade, em outra cidade, que, né, tinha 3 filhos e a filha deles tinha morrido, teve um susto, um medo, 2 anos, uma menina muito bonita, linda, e morreu com 2 anos, então foi muito difícil. Depois eu digo que essa família. E ela queria muito criar uma menina, porque ela, né, não teve esses filhos e não engravidava mais. Então foi aí que a minha mãe soube que ela queria criar uma menina. Então minha mãe disse, então vai para ela. Aliás, nem se conheceram, mas, né, as amigas disseram, olha, tem uma mulher aqui. Pronto. Então eu fui para essa mulher. A minha irmã, que era mais nova do que eu, 1 ano, nós somos bem quase gêmeas, foi para cunhada dessa mulher. Então ficamos na mesma família em casas diferentes. Que maravilha! Vocês já estão vendo a maravilha de Deus, né? Então fomos para essa casa e minha mãe continuou a vida lá, depois separou do meu pai, porque não aguentava, ele batia muito, inclusive batia muito nas crianças, eu levei muito dele. Levei muito mesmo dele. Minha irmã, ela tinha um problema nas pernas, a irmã que foi dada comigo tinha um problema nas pernas, então ele chegava à noite bêbado e, né, dizia que ela era muito manhosa, então, né, batia nela, nos batia muito, né, então... Pronto, ela se separou dele, cada um foi para o seu sítio, né? Ela arrumou outro, mas não deu certo, pronto. Ele vive sozinho. Então, vou parar na família. Pronto, essa família eu vou deixar de lado e vou para outra família.
Então fui para essa casa que já eram bem melhores de condições, né? Meu pai criava bastante ovelhas e tinha criações de ovelhas, de bois, de umas coisas lá, né? Então já tinha bastante, tinha financeiramente, era bem, né? Não era tão bem como hoje. Hoje eles vivem muito bem. Então fui morar nesta casa. Minha mãe disse que quando eu cheguei lá eu tinha 2 anos e meio, eu não sabia de nada. E os primeiros dias foi difícil, eu ficava sempre calada, sempre perguntando por minha mãe, né? Eu dizia, cadê minha mãe? E ela dizia, sua mãe agora sou eu. Você imagina uma criança, não é? Você dizer que sua mãe agora não existe mais. Ah, sua mãe agora sou eu e tal. E disse que eu fiquei alguns dias triste, né? Ela disse que eu tinha tanta fome, que ela disse, olha, nós tínhamos que comprar alguma coisa para saciar essa menina, porque era muita fome, né? Disse que eu não tinha muito cabelo, não era muito bonita, né? Assim. E ela comprou um cesto de banana para mim, né? Disse assim, olha, eu acho que essa menina, eu vou dar essas bananas a essa menina para ver se ela consegue bater essa fome, porque eu comia muito, mas por ter tanta fome não conseguia, não saciava. Então ela comprou um cesto de banana e me sentou perto das bananas. E quando ela sentou, disse que eu comi tanto que dormi. Dormi lá junto das bananas. Tentei junto das bananas e dormi, mas porque já era o hábito de dormir. Onde chegava dormia, não tinha casa. Pronto. E meu pai também, nessa família, bebe, né? Bebe hoje pouco, muito pouco, mas bebia. E também era muito violento para minha mãe. Então vocês viram que eu saí de uma família, fui para outra, não é? Muito violento, né? Eu fui crescendo, né? Eu era muito amada por eles. Apesar do meu pai beber e ser muito rigoroso com minha mãe, ele me tratava muito bem. Então, por também era a única filha, mulher, né, que eles queriam tanto. Então, eu era muito mimada por eles, por meus irmãos. Muito mimada. Meu pai nunca me bateu, nunca. Mas a minha mãe sempre, né, sempre foi violento. Muitas vezes tentou matá-la e eu via, né, então foi um pouco difícil. E pronto, fui crescendo, né, minha irmã foi crescendo ao meu lado, né? Éramos vizinhas. E minha irmã, para vocês verem o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem cuidado de nós. Porque o Senhor nunca permitiu que eu tivesse rancor dos meus pais. A minha irmã tem. Eu peço até oração por ela, se chama Josilene, mas ela tem muito rancor dos meus pais, porque ela sente que foi abandonada, então não consegue ainda. Ela vai à igreja, tudo, mas ela não consegue ainda perdoar. Enquanto eu nunca tive, graças a Deus, né, nunca tive dos meus pais biológicos rancor, né? Eu me sentia muito triste porque chegava o Natal, o Ano Novo, não conhecia eles, apesar de ser perto, mas não conhecia e sentia aquele vazio. Meu Deus, onde é que está meu pai? Onde é que está minha mãe? Porque meu pai bebia e eu me preocupava. Apesar de eu conhecer, me preocupava com ele, né? Tanto que uma vez me disseram que ele tinha morrido, alguém tinha matado. Então eu chorei, meu Deus, não conheci meu pai. Então foi um tempo muito difícil para mim, só que depois eu descobri que não tinha morrido. Pronto. E não quero me perder, né? Pronto. Acho que no meu pai, né? Então, meu pai sempre foi, né, foi muito difícil para minha mãe e para meus irmãos. Para mim, não. Para mim, ele sempre foi bom. E, como eu dizia, não tinha rancor dos outros, né? No Natal Novo, sentia muita falta, porque, né, meu Deus, eu queria conhecer a mãe que engravidou de mim, que saiu do ventre dela. Eu sempre tinha esse pensamento de conhecê-la e de perguntar o porquê ela tinha me dado, né? Perguntar o porquê. Porque a outra minha mãe, então, não dizia assim, bem. Ela
lhe deu porque não tinha condições, mas sempre dizia algo a mais. Ela não presta. Então isso para uma criança, né? Então fui crescendo. Eu sempre fui muito da família biológica, eu fui a que tinha mais paciência. Mas olha, não era muito não, porque as outras sempre foram um temperamento forte. E eu tinha também um temperamento forte, mas para eles eu era mais equilibrada. Mas tinha mesmo um temperamento assim muito, né? Irritava fácil, né? E eu fui crescendo não, que eu não cresci muito, né? Vocês sabem. Fiz a primeira comunhão. Eu sempre, mesmo com o sofrimento com meu pai, né? Aquele sofrimento todo de ver querendo matar minha mãe e não podia fazer nada porque eu amo muito ele. Eu sempre tinha um desejo diferente no coração, né? Mas fiz a primeira comunhão, né? E a missa, como vocês veem hoje, né? Os jovens às vezes vão à missa, não porque como uma obrigação, como, né? Meus pais diziam, tem que fazer a primeira comunhão. Eu ia feliz, mas não ia com gosto, com vontade, não ia por Jesus, né? Ia porque todos iam e porque tinha que ir, né? E eu fiz a primeira comunhão, fiz com gosto, mas não por amor a Jesus, porque todo mundo fazia. Mas eu sempre tinha uma conversa com Jesus, né? Assim, eu às vezes conversava com ele e dizia assim, Senhor, o que será de mim? Né? Mesmo sem entender, assim, sem ter aquela amizade com ele. E, né, fiz a primeira comunhão e depois andei um pouco afastada, né? Um pouco, né? Depois da adolescência. A adolescência é muito um período difícil da nossa vida, né? Se a gente não tem alguém que nos orienta, a gente fica um pouco. Então, vacilei um pouco, né? Tava indo muito às festas e já estava começando a beber por causa das amizades, né? A beber, né? Lá no Brasil tem aquela história de ficar. Aqui, vocês já ouviram falar? Fica com o rapaz, né? Não tem compromisso. Fica, né? Namora e pronto. Como então eu ia muito nessa linha de ficar, eu não quero compromisso. Não porque eu tinha medo, não. Eu sempre quis, eu dizia assim, quando eu casar eu quero uma família que reze, que... Tinha esse sonho, apesar de não entender nada, mas tinha. Mas eu não queria compromisso, assim, eu dizia, não, eu acho que eu não vou casar, não. Mas eu dizia, mas eu vou ficar velha, né? Sem casar, isso é estranho. Mas eu dizia, não, acho que eu não vou casar, não. Mas, no entanto, seguia muito essa de ficar, né? Ficava com um rapaz, depois em outra festa ficava com outro sem compromisso, né? Não sei, sem fazer coisas erradas, mas sem compromisso. Mas eu vi que não era bom, né? Eu também estava bebendo, né? Eu estava bebendo, tinha festa que estava, né? Já vendo que estava exagerando. Não ficando bêbada, mas já estava exagerando. Então andei um pouco assim, também viciada nas novelas, né? Deixei que as novelas entrassem na minha vida assim de uma forma muito, né? Eu vivia aquele mundo de fantasia, né? Eu digo que era uma menina muito, né? Vivia numa fantasia assim, numa, né? Pronto, novela, né? Aquela vida assim. Então andei um pouco, né? Perdida com tudo assim. E nesse período que eu andei, né? Nesse período dos 12 anos até os 15, foi um período muito difícil da minha vida, porque eu não sabia, mas eu tive um começo de depressão, né? Não sabia o que era, nem depressão. E eu me sentia muito... Eu queria ser psicóloga. Que chique. E queria muito ser, né? Ter aquele sonho. E você sabe que quando você é adotivo, né? Alguns não, eu creio que não são todos que sentem, mas quando eu sentia, porque eu tinha um medo de ser deixada de novo, eu tinha aquele medo dentro de mim de alguém me deixar, da minha mãe me deixar,
Da minha mãe chegar e dizer, não quero mais você. E eu via muito isso no coração, e para onde eu vou se minha mãe me deixa? Porque aquilo já vinha desde de criança, né? Alguém que foi dado. Então aquilo ficou no meu subconsciente. Então ficou, e eu não sabia por que ficava aquilo. Eu tinha medo de ser deixada, de ser, né, abandonada. Claro que eu não fui abandonada, mas tinha sempre aquele medo. E aquela tristeza ia tomando conta de mim, e eu não sabia o porquê. Mas, meu Deus, eu não sabia o porquê. E estava muito triste. Eu não transmitia para as pessoas. Eu sempre fui muito sorridente, né? Muito sorridente, muito alegre. Mesmo com tudo que passava em casa, eu nunca transmiti para as pessoas de fora. Mas era uma angústia muito grande dentro de mim, porque eu sentia medo de meus pais. É uma loucura, né? Já grande, mas pronto, eu vinha dentro aquela coisa. Eu era muito aprisionada daquilo e fui me fechando. Eu ia para a casa das minhas amigas, era muito feliz. Depois, quando eu saía no caminho, eu ia chorar. Saía da casa da minha amiga e ia chorar. Estava na frente da minha mãe muito feliz e ia chorar depois. Então eu estava numa vida muito deprimida. Eu não sabia o que era depressão, mas eu estava quase... Eu acho que eu cheguei no começo da depressão. Porque eu vou dizer a vocês, né? Então, tentei suicídio 3 vezes. 3 vezes. Né? Então foi muito forte, porque cada vez que eu tentava, era como se uma voz dizia no meu coração: você tem uma grande missão, você tem um lugar especial. E eu desistia. Né? Então foi muito forte mesmo, as 3 vezes. E eu dizia, mas minha vida não tem sentido. Eu lembrei do pai de um carro falando daquele rapaz, né? Disse, olha, minha vida não tem sentido, eu tô assim, eu fui deixada. Mas eu não preciso a ninguém. Mas eu sentia aquela coisa, né? Não era a raiva dos pais, não era nada. Mas sentia aquilo. E com aquela vida do meu pai, vendo ele maltratar minha mãe. Então eu achava que não tinha sentido. Né? No entanto, queria casar, queria, né, ser psicóloga. Mas eu tinha essa depressão. Chegou um tempo que eu disse assim, não, meu Deus, eu acho que é o demônio que quer me destruir. E de fato era. Queria destruir, porque ele sabia que se eu me matasse, né, o suicídio é um pecado mortal. Se você não se arrepende, sabe que é um pecado mortal, né, muito sério. Então eu parei e disse, não, por quê? Por que eu tô assim? Foi daí que comecei a mudar e eu dizia, não. Comecei as preparações para me preparar para o Crisma. E nessa preparação foi muito importante, porque foi aí que começou o meu chamado. A minha monitora de Crisma, ela é da comunidade de Aliança hoje. Né? Ela sempre foi muito especial. Sempre tinha um amor muito grande a Jesus. E eu comecei a dizer, não, eu tenho que... E para sair de casa, muitas vezes, que era domingo, o encontro do Crisma, era muito difícil, porque era o dia que meu pai chegava bêbado. E eu era a única que estava em casa para cuidar da minha mãe, né? Porque eu era quem defendia minha mãe. Porque meu pai, muitas vezes, tentou matá-la com facas, com espingarda. Você sabe o que é espingarda? Até hoje eu não gosto de espingarda. Eu tenho facas grandes, eu não... Né? Tenho que pedir a cura a Jesus porque quando eu vejo... E eu defendia ela, porque quando ele queria matá-la, eu passava na frente, então eu gritava e ele me obedecia. Né? Então, era muito difícil para mim, eu tentei desistir do Crisma muitas vezes, porque eu não podia sair naquele dia, porque minha missão era cuidar de minha mãe. Né? Isso já passando da adolescência, dessa fase que eu já estava mudando. Né? Então, era difícil, eu dizia à minha monitora, eu não vou mais porque eu não posso. Né?
eu estou aqui, mas eu estou preocupada com minha mãe. E tinha uma missão com uma prima, também ela tinha muitos problemas, né, espirituais, e eu não entendia nada, mas Jesus sempre foi, né, Jesus sempre tinha tinha uma missão para mim. Eu cuidava dessa prima, tinha problemas espirituais, né? E eu cuidava dela, eu dormia na casa dela, porque eu já rezava o texto e ela se sentia muito em paz quando dormia na casa dela. E o marido dela trabalhava, então eu passei a dormir na casa dela. Só que eu passava a noite acordada, porque nós éramos vizinhas e eu passava a noite acordada escutando se meu pai estava se meu pai tinha dormido ou não, né? Então passava as noites, chegava às vezes no crisma eu dizia que o sábado, o domingo, dias santos, dias feriados, eram os dias que não era de Deus. Você imagina que mentalidade, porque eram dias que era mais difícil do que era dias que meu pai ia. Então eu passava a noite na casa da minha prima, sempre escutando, né? Pronto. E graças a Deus consegui terminar, fiz o crisma. E Jesus já estava mudando meu coração. Não, eu tenho que ser diferente. Né? Sempre aquela ser diferente. Mas como ser diferente? Como, né? Como ser de Deus? Como buscar o caminho da santidade, como o Padre Eduardo dizia ontem? Como é isso? Porque, então eu ia à missa, mas tanto faz. Perder a missa domingo como não tinha. Então fui também depois do crisma, com alguns tempos também, ainda comecei na juventude, nos estudos, né? Então você começa as amizades de jovem, né? Então você é muitas vezes você tem que sair, tem que fazer aquilo que eles, né? Que eles fazem, porque senão você mandam de você, né? Que é uma ilusão, o jovem não pode fazer isso. E eu comecei de novo a viver assim, né? Um pouco perdida. Foi então que eu conheci uns amigos, né, de igreja, né? E aquilo eu disse, nossa, eu acho que eu devo ser assim, né? Eu acho que Jesus quer isso para mim. Então tem um grupo de oração, um grupo simples de oração, como da sexta-feira, né? Parecido, né? Só que no Brasil a gente, né, tem aquela louco de dançar e tudo, mas parecido. Então eu comecei a ir, né? Eu era o responsável, o rapaz, meu amigo. Comecei a ir e comecei a rezar o texto, pronto, já foi a mudança, né? Mas eu sempre quis conhecer minha mãe e meu pai. Eu sempre dizia, não tenho que conhecê-los. Não tinha rancor, né? Ficava triste porque eu não sabia o porquê. Né? Depois de tudo isso, depois, né, dessa vida muito assim, dos suicídios, tentativas, Nossa Senhora, que eu tenho certeza que Nossa Senhora dizia a mim que eu tenho uma missão, né? Sempre Jesus andou comigo. Uma das graças que eu tenho a dizer, né? Jesus sempre andou comigo, que não deixou eu cometer aquele pecado. E pronto, comecei a... eu sentia o desejo, então fui escutando a canção nova, assistindo, né, a canção nova, deixando mais as novelas. Eu disse, não, eu quero casar, eu quero ser diferente, uma família diferente. Né? Eu podia muito bem não querer casar por conta dos casamentos dos meus pais, né? Podia ter uma revolta. Mas não, sempre quis, eu dizia, não, eu quero ser diferente, né? Eu quero ser uma família santa, mesmo sem entender. Então, foi aí que eu me decidi. Eu disse, olha, Josilene, você quer conhecer minha mãe? Aí Josilene disse, eu quero. Mas ela tinha aquela revolta toda. Eu disse, eu vou conhecer minha mãe. E eu sabia onde ela trabalhava, sabia a cidade, tudo. Só não tinha coragem. Ela também não tinha coragem de vir. Né? Isso já há 16 anos. Né? Com 16 anos, viu? Quando eu conheci minha mãe, conheci minha mãe, pouco tempo entrei na comunidade. Então eu disse, eu vou conhecer minha mãe. Então fui. Passamos a noite em vigília. Não rezando, mas nos preparando para ir.
Então a gente passou a noite, né? Então a gente leva o que pra ela? Vamos levar a gente leva uma coisa, como é? No Brasil desse conjunto. Um conjunto de chávenas. No Brasil é xícaras. Leva um conjunto de xícaras, aquelas, né, mães? Bem bonitinhas assim. Que dão um pequeno café aqui, né? Então levar ela entende que é brasileira. Então vamos levar uma coisa pra ela e tal. Mas sempre aquele medo de rejeição. Mas eu acho que ela não vai nos acolher. Mas pronto. Então fomos. Não, mas antes disso, eu tinha conhecido meu pai. Tinha uma feira lá. Quem é? Não, acho que ninguém. De esperança, só eu. Aquela feira de esperança, que tem tudo. Aquela feira eu conheci meu pai, meu filho. Olha, meu pai estava bêbado. Todo mundo sabia que era meu pai, menos eu. Ele disse, olha, teu pai tá ali. Eu disse, tá. Parece coisa de filme, né? Então, vamos conhecer meu pai. Antes da minha mãe, viu? Então, meu pai estava bêbado. Primeiro bom dia, cheio de cachaça, terrível. De bagaço. Eu disse, Virgem Maria. Eu disse, não deu pra falar nada com ele, né? Ele disse, você... Não, mas que ele disse assim, é a cara da tua mãe. Mas ele não gostou de me conhecer porque eu sou mesmo parecida com minha mãe, né? Claro, assim, né? Eu sou mais jovem, ela já... Então, eu falo muito, viu? E tem muita coisa pra dizer ainda. Então, ele disse, é a cara da Eva. Não, Eva não, é Eva, só sei o nome da minha mãe. É Eva, mas chama Maria. Muitos conhecem por Maria, então, mas ele chama Elsa. É Elsa. Viu, não é Eva não, é Elsa. Né? É a cara da Elsa. Eu disse, parece demais. Mas ele não ficou contente porque eu parecia. Né? Pronto, conheci. Né? Também foi uma decepção, porque eu queria, né? Queria aquele encontro, mas não foi aquele encontro. Pronto. Mas natural, como se fosse uma pessoa normal. Não tem muito. Não tem amor, porque você não ama o que você não conhece. Como você vai amar se você não conhece? Não é? Então, pronto. Cheguei em casa dizendo, conheci meu pai. Aí minha mãe disse, que tava bêbado. Tava, pronto. Pulando, depois, né, de acho que um ano, foi aí que já foi a decisão de conhecer minha mãe. E fomos conhecê-la. Então foi uma, nossa mãe, muito difícil, muita dor na barriga, nervosa. Quando nós chegamos aonde ela trabalhava, ela parou assim, ficou nos olhando. Ela já sabia. Ninguém tinha dito nada. Porque nós conhecemos os nossos irmãos antes deles, né? Nossos irmãos nos procuraram, tudo. E ela tinha muito medo de nos procurar. Então, quando eu cheguei lá, aí minha irmã disse assim, mãe, minha irmã sempre dizia que eu parecia muito com ela. E ela queria me conhecer porque ela tinha aquele, né? De saber como eu era. E quando ela chegou, minha irmã disse assim, minha irmã se chama Fátima, disse, mãe, você lembra quem é quem? Imagina, com 2, 3 anos você lembrar. E ela disse assim, você é Josilene e você é Maria, comigo. Então ela conheceu perfeitamente quem era quem. Nos abraçou, chorou, nós também choramos e tal. Mas pronto, aquela coisa, sem amor, sem muito, né? Então, fomos à casa dela, ela era junto com o senhor lá já na unidade, já que tinha muitos bens e tal. Fomos para a casa dela, ele sempre nos tratou bem. Pronto. E daí por diante comecei a visitá-la, né? Eu vou visitar minha mãe mais vezes. Vou visitá-la. E eu perguntava por que ela tinha dado. E ela não conseguia dizer, ela chorava muito, ela dizia que era muito difícil para ela. Né? Até hoje ela se sente muito culpada. Muito culpada. E eu peço orações por ela, porque sempre, enquanto ela não encontrar Jesus verdadeiramente, ela vai sentir sempre esse peso. E ela dizia assim, olha, eu dei vocês porque o seu pai, o vosso pai, obrigou, porque eu não queria.
né? Eu sabia que eu criava os outros 3, criava vocês também. Mas eu tive que dar, pronto, né? E aí eu fiquei mais tranquila, porque sabia onde ela estava, sabia, pronto, foi, né? E o religioso, o padre, um casal, cada um tem um chamamento diferente, a gente sabe disso. Então o meu amigo saiu e veio para a comunidade, e eu fiquei responsável pelo grupo de oração. Muito engraçado, porque eu não sabia muita coisa, mas pronto, né? A gente não tinha violão, não tinha nada, e a gente mesmo assim era nas palmas lá, né? Fazia lá o nosso encontro. Então, foi bonito, porque foi uma fase assim de descoberta. Nossa, eu quero isso, né? E o meu desejo era converter todo aquele povo lá da cidade, né? Da aldeia, do sítio, converter todos, né? Aqueles bêbados todos, amigos do meu pai. Então, mas eu estava enganada, porque Jesus tinha um chamamento para outro, né? O Senhor tinha outro caminho para mim. Mas eu queria porque queria. E dava muita gente o encontro que a gente fazia, viu? Às vezes dava como vocês estão aqui. Era no colégio, muita dificuldade, porque meus pais não gostavam. Meu pai, né? Minha mãe não. Minha mãe sempre foi muito, muito santa. Quer dizer, busca a santidade. E meu pai sempre, meus irmãos, né? Sempre tiveram muito ciúme de mim, né? Ciúme, assim, que eles dizem que é, né? Pronto, ciúme bom, mas não acho que ciúme. Então tinha muitos ciúmes, então não queria que eu fosse, dizia que eu estava no mau caminho e tal. Mas a gente fazia, né? Eu era responsável também, tinha catequese, né? E era responsável nesse grupinho, né? Foi daí que eu fui, disseram que vinham as irmãs para minha cidade. Eita, sabe quem é essas irmãs? Não é essas não. Né? Acho que a Cristina estava, não sei se já estava, não, ainda não, porque era, né? Então, umas irmãs, né? Era tempo de Josnaldo, do padre Josnaldo, de Raquel, que é essa. Então, foram essas irmãs para minha cidade, né? E eu muito entusiasmada, eu fazia, né, parte do grupo de apoio, né? Ajudava e tal. Então, fui para esse encontro. E aquela animação, voltando atrás, eu sempre busquei a felicidade, né? Eu sempre dizia, meu Deus, eu busco tanta felicidade, e cadê essa felicidade? Como o padre dizia ontem, Padre João Carlos, onde está Deus, né? Eu busco tanto, buscava tanto, e quando eu vi essas irmãs tão felizes, né? Eu dizia, oh Jesus, eu acho que, será que é aí? O que é isso, né? Aquelas saias longas, enormes. E eu vi uma animação tão grande. E eu via que, quando eu estava na festa, eu comparei a animação do retiro, né? Foi um dia, acho que foi um dia ou 2, como aqui, foi um retiro. E eu comparava, quando eu estou lá rezando, né? Aqueles momentos do Espírito Santo, eu sou tão feliz, me preenche totalmente. E quando eu estou na festa, é engraçado, quando eu estava na festa, muitas vezes eu saía e ficava olhando para o céu, parecia uma doida, né? Olhando assim para o céu. Minha mãe dizia, olha, quando estiver na festa,